Olá, boa tarde. Quinta-feira, 18 de abril, o Senado agora está no ar. 10% dos recursos orçamentários deveriam ser investidos em saúde. A proposta foi defendida hoje na segunda audiência pública da subcomissão criada para estudar fontes de financiamento para o setor. Os senadores ouviram representantes dos secretários municipais e estaduais. 80% dos municípios brasileiros estão gastando com saúde mais do que os 15% exigidos pela Emenda 29. Mesmo assim, não conseguem oferecer atendimento de qualidade aos pacientes. A situação da saúde nos municípios é crítica, alertou Rodrigo Lacerda, representante do Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde. Nós, gestores municipais, estamos sofrendo na pele e nós estamos, de certa forma, sendo pautados. Nós primamos muito por um planejamento onde entra o planejamento financeiro. Só que hoje nós estamos sendo pautados pela judicialização, estamos pautados pela urgência, pela emergência, em prol de uma atenção básica, de um modelo de atenção voltado às necessidades básicas de saúde. O representante do Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de Saúde citou a redução dos investimentos por parte do governo federal como um dos grandes problemas e defendeu o movimento nacional que pede a aplicação de 10% do orçamento da União em saúde. O que existe hoje é incoerente. O município é obrigado a colocar no mínimo 15% na saúde. O Estado é obrigado a colocar no mínimo 12% na saúde. Por que a União não tem que ter também o seu percentual? Claro que tem que ter. E esse percentual é os 10%. Que o movimento nacional em defesa do SUS está exigindo dentro do movimento Saúde Mais 10. No curto e no médio prazo, essa é uma solução. Com isso, nós passaríamos a ter recursos que nos dariam, por exemplo, um equilíbrio em relação ao gasto de países como Argentina, como Chile, que hoje gastam mais do que nós em termos de recurso público. Na terceira audiência pública, na próxima quinta-feira, a subcomissão vai ouvir representantes dos Ministérios da Fazenda e Planejamento e também do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Até o final de junho, o relator, senador Humberto Costa, pretende apresentar o relatório final com propostas para melhorar o financiamento do sistema de saúde no país. O líder do PSB no Senado, Rodrigo Hollenberg, anunciou hoje que vai entrar com mandado de segurança preventivo no Supremo Tribunal Federal para impedir que os senadores votem as restrições a novos partidos políticos. Ontem, a Câmara dos Deputados aprovou o texto principal do projeto. Faltam os destaques que serão apreciados na semana que vem. Depois dessa votação, o texto virá para o Senado. Se confirmada essa votação na Câmara, isso representará um casuísmo eleitoral e uma afronta à livre organização partidária. Porque até esse momento ele retira o tempo de propaganda de TV e o acesso aos recursos do fundo partidário de partidos criados numa mesma legislatura de outros partidos que foram criados e passaram a ter esse direito. Nós teremos aí, no caso, 2 pesos e 2 medidas, e isso é inadmissível no processo democrático. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que prevê isenção de despesas com aluguel de residências no imposto de renda. Confira esses e outros destaques das comissões do Senado nesta quinta-feira. A Comissão de Agricultura ouviu hoje as propostas da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil ao Plano Agrícola e Pecuário do Governo Federal para 2013 e 2014. A presidente da CNA, senadora Cátia Abreu, fez um balanço do crescimento do agronegócio e propôs que o Plano Safra tenha um prazo mais longo do que o atual. No passado se justificava um plano safra anual porque ninguém sabia no que ia dar a agricultura brasileira. Mas há tempos que nós já sabemos o que vai dar a agricultura brasileira e o que deu a agricultura brasileira. Agora nós queremos um plano um pouco mais a longo prazo. Nós queremos um plano de 4, 5 anos para que toda a cadeia do agro possa se organizar. Nós apresentamos essa proposta ao governo, foi bastante receptivo o governo com relação a essa ideia, mesmo porque é um modo operandi de vários países desenvolvidos no mundo. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou o projeto que garante ao pequeno agricultor que herdar parte de uma propriedade rural o direito de utilizar o Fundo de Terras e da Reforma Agrária,
mais conhecido como Banco da Terra, para comprar a área dos outros familiares, evitando, assim, a venda a terceiros. A matéria segue agora para a Comissão de Agricultura. Também foi aprovada proposta que permite a dedução de despesas com aluguel de imóvel residencial ou de financiamento da casa própria do imposto de renda da pessoa física, até um limite de R$20 mil por declaração. A matéria ainda será apreciada pela Comissão de Assuntos Sociais e pela Comissão de Assuntos Econômicos, em decisão terminativa. Nós temos uma carga tributária exacerbada no país. Tudo nós pagamos imposto. Então, você paga e muitas vezes você não deduz da sua declaração de imposto de renda, da sua renda, consequentemente. Quando você tira para pagar determinadas despesas, você tira do seu salário. E, no momento de fazer a sua prestação de renda, declaração de imposto de renda, você fica proibido, tolhido de utilizar determinadas despesas que você fez com a família ou com a sua própria tranquilidade. Infelizmente, isso não acontece. A Comissão de Relações Exteriores analisou as indicações do diplomata Edgar Antônio Cassiano para a Embaixada do Brasil na Grécia e de Regina Maria Cordeiro Dunlop para o cargo de delegada permanente em Genebra. Os nomes seguem para votação em plenário. Os senadores também aprovaram audiência pública para analisar a regulamentação de veículos aéreos não tripulados. Há informação da existência de mais de 200 equipamentos desse tipo em operação no Brasil. Na véspera do Dia Nacional do Índio, comemorado amanhã, senadores debateram a situação dos povos indígenas e os principais problemas que afetam essas comunidades. Os conflitos nas demarcações de terra e a falta de proteção aos territórios indígenas pautaram a audiência pública na Comissão de Direitos Humanos nessa manhã. Depois de 15 anos da demarcação, a terra de Marauatsede é dos índios. Mas Arimateia tem medo de comemorar. É que tramita na Câmara dos Deputados proposta de emenda à Constituição que transfere para o Legislativo o poder de demarcar terras ocupadas pelos povos originários. A nossa preocupação, se passar para a legislação, não tem legisladores que atuam na aldeia, que faz visita, que dialoga com o povo chavante. Então isso é o maior risco, é uma massacre que está fazendo no projeto de lei. A preocupação de Arimateia marcou a audiência pública desta quinta-feira na Comissão de Direitos Humanos. Essa PEC está atingindo todo o Brasil, todo o nosso indígena, o nosso direito. Ele usa e argumenta em cima disso para que não podemos conquistar o nosso território novamente. Nunca chamam a gente para a gente receber as boas coisas, os indígenas. A gente nunca veio para receber as boas coisas nesse país. A gente sempre veio para ser inserido, para lutar, para guerrear. Porque a sociedade brasileira parece que ela não enxerga a gente. O senador Randolfo Rodrigues já havia se pronunciado ontem em plenário contra a PEC. Hoje, voltou a criticar a medida. O que busca essa proposta de emenda constitucional é relativizar, desregulamentar, afrouxar e deixar à mercê das bancadas ruralistas presentes no Congresso Nacional, no Senado e na Câmara, a possibilidade de legislarem sobre terras indígenas. É, na prática, atentar contra o espírito original da Constituição de 1988 de proteção às populações originárias do Brasil. A boa notícia veio durante a fala da presidente da FUNAI. Esses deputados foram à comissão anunciar que a discussão da PEC 215 está suspensa até agosto. Enquanto isso, eles, juntamente com 10 índios, vão debater a demarcação de terras. É um momento histórico, necessário, porque nós estamos vivendo um retrocesso nas políticas indígenas brasileiras. E a gente precisa paralisar esse retrocesso. Queremos ouvir as comunidades indígenas, queremos ouvir os ruralistas e queremos, através desse grupo de trabalho, numa ação paritária, 10 parlamentares, 10 representantes das comunidades indígenas, chegarmos a um acordo em cima das questões que estão postas para todo o Brasil. Mas para Saulo, do Conselho Indigenista Missionário, os direitos conquistados pelos índios sofrem ameaça também
dos outros poderes. É discurso corrente entre as lideranças indígenas que nos últimos anos há uma orquestração entre os três poderes para desconstruir direitos já conquistados. O governo tem um programa agressivo que prioriza os empreendimentos, muitos deles do Programa de Aceleração do Crescimento, que impactam diretamente as terras indígenas. O Senado agora termina aqui. Veja a seguir a sessão plenária ao vivo. Para você, uma boa tarde. Até amanhã.